Você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Você se considera uma pessoa forte, corajosa? Neste trimestre, nós vamos estudar um pouquinho a respeito do livro de Josué. E muito se fala a respeito disso, de força e de coragem. Mas será que ela é uma força do jeito que a gente costuma conhecer, de guerra, de liderança? Fique conosco até o final e aprenda um pouquinho mais do que ela significa. Olá, seja muito bem-vindo ao Estudo Central. Estamos felizes em tê-los aqui nos acompanhando em nosso canal. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se ainda não é, agora é o momento de você pausar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, curtir, para que todas as lições liberadas você receba através das notificações e acompanhe aqui no nosso canal da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Hoje nós estamos aqui para iniciar um novo período de estudos. Vamos estudar um pouquinho a respeito do livro de Josué. Passamos os meses anteriores falando um pouquinho a respeito do livro de Êxodo e a história de Josué vem aí como uma continuação, algumas novas informações, outras histórias, mostrando um pouquinho mais a respeito do povo de Deus. Hoje nós vamos estudar da lição número 1, Receita para o Sucesso, e logo mais falaremos um pouquinho mais a respeito dela. Antes de iniciarmos a lição, queria falar com vocês também a respeito do projeto Maná, próximo final de semana, e é a respeito da assinatura da lição da Escola Sabatina. Você, acessando o QR Code que está sendo mostrado aí, você faz a sua assinatura, da sua família, das lições de todas as idades, e você recebe na sua casa as lições, não perde nenhuma, e pode acompanhar cada vez melhor, de forma mais profunda, os estudos que nós fazemos aqui também, tá? E ainda antes de apresentar os nossos convidados e falar sobre a lição, eu gostaria de mandar um abraço para aquelas pessoas que nos acompanham, que mandam mensagens, que comentam nos nossos vídeos, que mandam um abraço. Vai hoje aqui para Magnólia Meirelles, que fala conosco de Bruxelas, na Bélgica, o Wilson Teixeira, de Lagoinha, no Piauí, a Fátima Maria Pereira, de Curvelo, em Minas Gerais, o Edson Luiz, de Bragança Paulista, aqui em São Paulo, e o Manassés, que fala conosco de Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão. Ele fala que não perde nenhum episódio e pede para mandar um abraço para os irmãos da igreja dele lá de Mutirão Ebenezer e também para a esposa Zeca e a filha Bibite. Muito bom tê-los aqui conosco. E hoje temos aqui também o pastor Osmar Borges, pastor aqui da nossa Igreja Central. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer estar aqui, Dani. Obrigado pelo convite de estar com vocês. E saber também que vocês estão aí conectados conosco. Se você não é inscrito, eu volto a reiterar, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse link com mais pessoas também. Seja bem-vindo. Temos também o pastor Fernando Iglesias, pastor aqui do distrito da Igreja do Campolim, aqui de Sorocaba também. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Dani. Obrigado pela oportunidade, pastor Osmar, de estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar aqui. Na minha igreja, eu considero essa aqui a minha igreja, Foi de onde eu saí para fazer teologia, a Igreja Central de Sorocaba. Bem-vindo você também. Pastor Osmar, você pode fazer oração, por favor? Sim, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque temos a oportunidade, o acesso de estudarmos a sua palavra. E esse é um canal importante para fortalecimento de nossa fé e de nossa unidade. Fique conosco, abençoe o estudo que vamos fazer agora. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos iniciando, então, como já mencionei, um novo período de estudos a respeito do livro de Josué. Teremos aí 13 lições estudando esse livro. E hoje, a lição número 1, Receita para o Sucesso. Aqui a gente vai ver um pouquinho da história do chamado de Josué, como que ele foi escolhido ali para substituir o Moisés, que vinha sendo o líder do povo até então, e a história seguindo. Mas para aquelas pessoas que estão acompanhando o vídeo pela primeira vez, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho primeiro, antes da gente começar a falar a respeito de Josué, desse chamado, o que estava acontecendo naquela época em que a história vai se passar aqui, pastor? A vida ela é feita de ciclos. Até que a eternidade chegue, nós vamos ficar começando e encerrando ciclos, E aqui mais um ciclo se encerrava de um grande líder, que era Moisés, o escolhido de Deus, para tirar o povo de Israel do seu cativeiro de 430 anos.
O tempo passou, Moisés agora estava com 120 anos e era necessária a escolha de um novo líder. Por motivos técnicos, Deus determinou que Moisés não completaria a obra. Levaria o povo até as margens do último obstáculo, que era o Jordão, mas que era necessária uma liderança jovem. Isso é interessante, né, na nossa vida hoje. Todos nós vamos ter que passar por isso, né? Chega um momento em que os pais são substituídos, viram avós. Enfim, na administração isso acontece. E na vida espiritual também nós temos que estar preparados a passar o bastão para alguém, a preparar alguém. E essa a lição vai trazer, essa primeira lição, vai trazer para a gente isso, como Deus preparou esse jovem e quais foram as coisas que foram feitas para que esse preparo pudesse ser eficaz e como o povo seria preparado por ele também. A gente vê aqui no início da lição, falando do primeiro capítulo do livro de Josué, que o primeiro capítulo cita muito ainda a respeito de Moisés, né? Vai dando falando muito de Moisés, aparece o nome de Josué algumas vezes, mas ele não é o enfoque principal ali do início. Embora falando de liderança, não deixa de nos mostrar o líder principal, que é Jesus. Mas a gente vê da importância do preparo de um líder. Então, antes mesmo de Moisés falecer, Deus escolheu Josué e mostrou isso para Moisés. Como que aconteceu esse chamado? Como que Josué ele foi preparado como líder do exército inicialmente, mas não era bem esse preparo que Deus queria que ele seguisse. Como que foi mostrado para ele? Como foi feito esse chamado, pastor? Bom, primeiro de tudo que acontece na vida da gente faz parte do preparo, né? Então, cada coisinha, por mínima que seja, né, até varrer chão, limpar chão, qualquer coisa que você faça, faz parte do seu preparo. Tanto que a gente vê isso com Moisés, por exemplo, lá no deserto de Midian, ou lá no Palácio de Faraó e tal, e com Josué a mesma coisa, né? Eu queria falar alguma coisinha assim que eu acho interessante. Até o livro de Deuteronômio, fora Gênesis, começa Gênesis, a Bíblia, aí todos os livros seguintes, eles começam com E, dando a ideia de uma continuidade. Mesmo que na sua Bíblia não apareça, no hebraico ela começa E, é uma continuidade do livro anterior. No Deuteronômio, não. Aí já não aparece isso, porque está se encerrando um ciclo ali, e o livro de Josué começa aí com um novo ciclo. Então, embora o Pentateuco sejam 5, até o livro de Deuteronômio ele cumpre uma função. Do livro de Deuteronômio em diante, ele já tem. Em Deuteronômio, por exemplo, ensina ali o que fazer quando entrar na terra. E o livro de Josué, ele mostra como entrar na terra. É isso que ele descreve, como eles iam entrar na terra prometida, né? Josué, seguindo aquilo que você falou, respondendo o que você falou, para mim é muito interessante, porque ele não era um personagem apaixonante, como era Moisés, ele não era um líder carismático, ele era uma pessoa que estava acostumada a seguir a regra, seguir a lei, e nesse momento Deus precisava de alguém desse jeitinho. E ele aceitou muito bem ser o segundo, sabe? Não ser protagonista. A gente tem até um meme assim em cima do Rubinho Barrichello, né? Se bem que para mim ele foi um dos maiores pilotos que a gente teve, né? Em relação ao segundo, né? Mas até para ser o segundo você precisa saber ser também, né? A gente não valoriza o segundo, mas Josué, ele foi o segundo até na hora do chamado dele, porque no chamado dele tem mais o nome de Moisés do que o dele mesmo, né? Então, meu servo Moisés, ele descansou e agora nós não temos mais Moisés e tal. Então Deus estava chamando um segundo para ser o primeiro nesse momento. E é interessante que até o livro tem o nome de Josué. Nenhum dos livros de Moisés tem o nome do Moisés. Você não tem nenhum livro que chama Moisés, embora ele que tenha sido aí usado por Deus para escrever. Mas o livro de Josué dá a impressão que Deus estava marcando assim, olha, esse personagem aqui, embora ele não tenha sido um protagonista até agora, vamos colocar esse nome, esse livro vai ter o nome de Josué, para vocês prestarem atenção nele. Profeticamente, já havia um aviso, né? Eu vou suscitar um profeta. Sim. Essa profecia preparava o povo para receber um novo profeta e o próprio Moisés para entregar o bastão, para se render. A gente percebe que na morte de Moisés tem
momentos antes, ele tem uma conversa com Deus, e na Bíblia, na tradução, na linguagem de hoje, Deus encerra a conversa assim: Moisés, você vai morrer, e a gente não fala mais nisso. Ele pediu 3 vezes para não morrer, ele queria completar a obra, né? Mas chegou um momento de que outra liderança, outro perfil, e eu acho interessante, eu fui pastor auxiliar, não sei como o Fernando começou o ministério, pastor Fernando, mas eu comecei como pastor auxiliar de um grande pastor. E a gente ali acompanhando, está nas comissões sem tomar decisão nenhuma, mas como ouvinte, vendo as coisas se desenrolar. É assim que eu vejo Josué sendo preparado, né? Porque imagina, Deus falava face a face com Moisés, e Josué estava lá. O texto diz que Josué acompanhava, ele via esses encontros, ele via as decisões, as sentenças de morte, ele viu as bênçãos, tudo em primeira mão. Ele estava sendo preparado para isso, né? Ele começa a sua trajetória como espia. Ele vai com Caleb, né? E ele divide esse segundo lugar com Caleb, que também vai ficar famoso, né? São os 2 únicos que conseguem receber a promessa daquela terra ali, né? Os 2.600.000 ficam pelo deserto, mas ele pela fidelidade dele. Então é um homem que a Bíblia vai dar detalhes de que ele foi fiel, não difamou a terra. Moisés impôs as mãos sobre ele em algum momento, e ele recebeu, foi cheio do Espírito Santo, e foi escolhido para entrar com o povo. Ele foi escolhido para terminar o trabalho. Então, em liderança, tem alguns chavões, né? Um deles: não existe sucesso sem sucessor. Então, a obra de Moisés foi um sucesso, porque ele deixou um sucessor para concluir a obra. Eu queria só chamar a atenção, porque às vezes a gente pensa assim, né? Por exemplo, igual eu vou morrer e alguém vai me suceder, ou quando eu tenho um pastor auxiliar, ou quando eu sou pastor auxiliar de alguém, né? Mas em funções importantes, né? Tanto dentro do pastorado como na igreja, a gente precisa acostumar a treinar as pessoas que vão ficar no nosso lugar. Então, eu acho que em todo nível da igreja devia ter esse preparo de deixar alguém. Então, a gente vê, por exemplo, na igreja, anciãos que ficam lá 40 anos, 50 anos como anciãos, e se um dia deixa de ser ancião, a pessoa fica chateada, entra numa depressão e tal. Poxa, que legal que é isso, se anciãos, e nós como pastores preparássemos sempre alguém para ficar no nosso lugar, e a gente vibrasse quando aquela pessoa assumisse o lugar, e a gente fosse fazer alguma outra coisa em alguma outra área, né? Acho que isso aí é muito importante. Fica a lição, né, para a gente colocar em prática, tirando lições de como Deus orientou a liderança no passado, para que nós possamos também fazer agora, né? A lição coloca aqui que Josué era um novo Moisés. Vocês já comentaram um pouquinho a respeito disso, do preparo que ele teria, que terminaria o trabalho de Moisés, né, tendo um sucesso em relação a isso. E ele foi escolhido por Deus porque ele era cheio do Espírito, né, que deveria dar continuidade. Mas o ministério de Josué também fala aqui a respeito de sabedoria, profecia, liderança. Dentro ali da história, como que a gente pode entender essas questões do primeiro capítulo de Josué, dessa transição que estava acontecendo ali? A gente vê o perfil mudando de liderança, né? Porque cada tempo vai exigir um tipo de líder, uma característica, e a gente não entende isso. A gente muitas vezes quer, como o pastor Fernando falou, se perpetuar numa posição, numa função, mas a gente também tem coisas boas e coisas ruins, temos limitações. É necessário que haja uma renovação. Então Deus traz um estrategista agora. Por quê? Porque quando o povo atravessa, o povo tem... O livro de Josué aqui, o estudo vai trazer para a gente, ele está dividido em 4 partes. Em cada sessão, ele vai trazer o atravessar. Porque para atravessar, você vai ver durante o estudo que tinha uma barreira gigante, que era um povo fortalecido, um povo de guerra e tal. Com que estratégia nós vamos atravessar? Vamos conquistar, vamos tomar as cidades. Vamos compartilhar o que nós ganhamos ali. Como é que vamos fazer tudo isso aqui? E também estamos aqui para servir o serviço. Então, Deus muda o personagem, muda o profeta, mas ele continua liderando. É o que nós vamos ver aqui durante o nosso estudo de hoje. Deus vai continuar liderando. Liderou, ensinou Moisés a obedecer, e agora está ensinando. O capítulo 1 fala muito disso, né? Se você for fiel, se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, se você não tiver medo de me obedecer, de fazer a minha vontade,
eu vou dar essa terra para você. Então, já aproveitando aqui que o pastor colocou essas etapas, né, do livro, aqui na lição de segunda-feira, por exemplo, está citando essas divisões, né? E aí fala que no livro, em cada uma dessas etapas ou séries, Deus dava tarefas específicas a Josué relacionadas com isso. Como que a gente pode ver cada uma delas diante dessas situações? Herdeiros da promessa. A promessa se cumpriu. A questão é qual era a herança que eles precisavam receber, né? Deus diz assim, Deus promete em sua palavra, é tão seguro que podemos confiar nisso, como se essa realidade já tivesse acontecido. Porque veja, eles estavam adentrando uma promessa, que também nós vamos ver isso um pouco mais para frente no Novo Testamento, Paulo discutindo isso em Hebreus capítulo 6. A promessa, ela é recebida quando eu creio. E é interessante que Josué ele se apropria da promessa quando ele vai há 40 anos atrás. Como um jovem, ele entra, ele vê todas as dificuldades que todos viram, mas ele diz assim, eu creio que Deus estará conosco. Essa é a nossa herança. A nossa herança maior será o Senhor irá conosco. Mas o povo não consegue enxergar os outros 10, né? Espias, eles não conseguem enxergar isso, que Deus iria, que essa seria, que o povo de Israel estava sendo chamado para ter como herança o Senhor. Ezequias, por exemplo, mais para frente não vai perceber isso. Quando os babilônios vêm visitar os caldeus ali, ele não apresenta o Senhor para o povo, ele apresenta suas riquezas, sua conquista e etc. O Senhor para Ezequias não era a herança prometida. Então, nós que estamos caminhando no mundo de pecado, a gente pode tirar isso para a gente. A gente não viu o laudo positivo do médico, a gente não viu ainda o último exame, a gente não sabe se a doença está ou não, mas a gente acredita na cura, ou agora ou em outro tempo determinado. Nosso filho não voltou para casa ainda, mas há a promessa de que ele iria envelhecer e não esqueceria. O nosso casamento pode não estar aquilo que a gente espera que esteja, mas há uma promessa de restauração de todas as coisas. O mundo não está a 1000 maravilhas, mas há uma promessa de que tudo será restaurado. Então, Josué, antes mesmo de ser comissionado a essa função principal, ele já trazia essa convicção de que ele era herdeiro daquela terra, aquela terra era dele. Isso acho que é interessante para quem vive nesse mundo de pecado. Tem um outro aspecto que é o seguinte, essa promessa foi feita para Abraão, né? Então, Abraão não viu a promessa se cumprindo, e as gerações que vieram depois também não viram. E aí existe uma tendência da gente como ser humano, que a gente não vê em Abraão, né? Poxa, mas Deus me prometeu, mas não aconteceu até agora, eu estou ficando velho, vou morrer, isso aí não vai se cumprir. E a gente espera, Deus deixa o ser humano esperando o tempo todo, né? A gente está esperando, esperar 4.000 anos a vinda do Messias, e Jesus, antes de ir embora, diz assim, virei outra vez. Bom, deixou todo mundo esperando de novo, né? Então nós estamos esperando. E Pedro fala, né? As pessoas vão olhar e vão dizer, mas eu desde que eu era pequeno, eu aguardo essa promessa, né? Essa é a maior promessa. Então existem promessas de Deus que não se cumprem nem em mim e nem na minha geração, mas vai se cumprir ao longo do tempo. Então, realmente não interessa, como o Osmar falou, a gente recebe a promessa quando a gente aceita pela fé. Então, essa é a promessa, eu tomei posse dessa promessa, ela é minha, eu creio nela. E eu sou abençoado porque eu vivo uma vida baseada nessa promessa, que eu entendo que Deus vai cumprir. A promessa do Messias foi assim, né? Deus prometeu lá no Gênesis, ele levou 4.000 anos para Jesus vir e realmente tomar posse, né, do planeta de novo, né, como o príncipe desse mundo. Então as promessas, elas nem sempre se cumprem no nosso tempo. Aqui no início da lição, o verso que a gente tem aqui, que é Josué 1, capítulo 7, talvez seja um dos versos mais conhecidos quando fala, né, de Josué, e vem sempre forte e corajoso, né? Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar, né? Josué 1:7. E aqui na lição tem um dia específico que fala em relação a esse verso do capítulo 1.
Por que Deus pediu 2 vezes, repetiu, reforçou essa questão para a necessidade de ser forte e corajoso, e como isso, não só para Josué, mas para nós também pode ser entendido, pastor? A gente muitas vezes usa, principalmente nós pastores, ou quem não seja pastor, qualquer líder, que quer motivar alguém, vai usar Josué. Seja forte, né? Você vai ter vitória. Mas a questão aqui, a priori a gente pensa, não, vá, lute, batalhe, você vai conquistar, não esmoreça os seus esforços. Mas não é essa a ideia. Porque o restante do texto vai dizer, seja fiel. Se você for fiel, se você não desistir, seja forte e não duvidar. Seja corajoso em acreditar que o inimaginável vai acontecer, como as muralhas vão cair. E Deus foi mostrando logo no começo da jornada dele, né? Jericó é uma coisa maravilhosa que vai acontecer ali. Então, o pedido de Deus é para que ele seja fiel. Ser corajoso é ser fiel hoje. Porque no mundo que a gente vive, a gente tem a tendência de levar as coisas no braço, na força, mas não é isso que Deus quer. Deus quer, e a gente vai ver durante toda essa lição, lutar as nossas batalhas. Seja fiel e confie em mim. Aprenda a usar as minhas armas. Isso é muito difícil, porque nós estamos falando de coisas invisíveis, né? Aí entra Hebreus 11, né? Fé é a certeza de coisas que a gente não vê e a convicção de coisas que a gente espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que é que Josué 1 está dizendo? Tenha fé, creia, não esmoreça na fé. Até porque se fosse a parte física, Josué estava preparado para isso já, né? Ele foi treinado para essa parte, era líder de exército e tudo mais. Aqui entra então a parte da força espiritual, que entra essa questão da fé, né? Então, mesmo sem participar de combates militares ou coisas assim, nós temos essa questão das lutas diárias, né? A parte espiritual. E essas palavras que foram dadas para Josué também pode nos encorajar em relação a isso. Pastor, para nós hoje, como que a gente pode, o que a gente pode aprender e praticar dessa parte aqui dessas batalhas espirituais? Esse ser forte e corajoso, qualquer coisa que Deus nos pede para fazer, nós não somos capazes de fazer, né? Então, ele não tinha condição de ser forte, não tinha condição de ser corajoso também. Ele também não tinha condição de ser inteligente, ou de ser sábio, ou de ser persistente, né? Essas características todas, elas estão à nossa disposição e Deus dá à medida que a gente mantém um relacionamento com Ele. E foi isso que Josué mais aprendeu de Moisés. Porque a palavra que descreve Moisés é amigo de Deus, né? E Deus diz assim, ninguém foi como Moisés, com quem Deus falou face a face, né? Josué ficou lá 40 noites esperando lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu, e ele foi deixando os anciãos e tal, e Caleb e Arão, né? E depois ali Josué ficou 40, ele foi mais para cima e ficou 40 noites esperando ali, 40 dias, e Moisés não descia, né? Porque Moisés estava em íntima comunhão com Deus, e Deus não estava só lá com Moisés, né? Enquanto Josué estava ali esperando, ele também estava intercedendo, ele estava com Deus. Então, essa foi a grande escola. Para nós não muda nada, é a mesma coisa. É a comunhão. Tudo que tem na Bíblia se resume a comunhão, a relacionamento com Deus. E aí nós vamos conseguir ser aquilo que nós precisamos ser. Nunca de sobejo, entende? Nunca vou ter uma coragem de sobejo, nunca vou ter força de sobejo, nunca vou ter energia sobrando, né? A pessoa diz assim, meu Deus, eu quase não consegui, foi terrível, foi tal. Você conseguiu? Consegui. Você sentiu que Deus estava com você? Não senti, porque mas não era a tua força, era Deus que estava fazendo por você. Sempre vai ser assim, né? Sempre Deus vai dar a energia e o espírito no limite, dentro do que precisa ser dado mesmo. Nunca vai ter de sobra. Estamos caminhando já para o final, né? Tem muitas coisas para aprendermos ainda. Desculpa, só queria completar isso, né? Lá em Números 11, quando eles chegam em Taberá, né? Aí Deus fala para Moisés, olha, eu vou tirar. Moisés reclama e diz, é muito pesado o trabalho para mim e tal. E Deus fala, tá bom, vou aliviar a tua carga, vou chama 40 homens ali, eu vou botar o espírito, mas vou tirar parte do teu espírito e vou botar sobre eles.
Mas Deus não tinha mais do Espírito para dar para aqueles 40? Por que ele tinha que tirar do Moisés? É Deus dizendo para Moisés: Moisés, você acha que o trabalho está pesado? Beleza, vai ter 40 para te ajudar, mas você também vai ter menos do teu Espírito, porque eu vou tirar daqui e vou botar lá, porque nunca vai ficar sobrando o Espírito, eu vou dar na medida, é sempre assim. O finzinho da lição aqui, da primeira, né, fala a respeito de ser próspero e bem-sucedido. E muitas vezes a gente imagina a prosperidade como riquezas, bens materiais, né, para Deus, né, seguindo as ideias de Deus. O que significa esse próspero e bem-sucedido? A mesma coisa de Josué sendo aplicada a nós hoje. Ser bem-sucedido é andar com Deus. Amém. Andar com Deus, fazendo a vontade de Deus e recebendo as bênçãos espirituais que Deus quer ministrar a nós. Isso é maravilhoso, porque senão a gente vai para o consumismo, a gente vai para o estresse, para o desespero, para o status social. E não é isso que Deus espera do seu povo, né? O Novo Testamento diz que Jesus tem bênçãos nas regiões celestiais, diz o apóstolo Paulo para nós. E a gente está muito preso às coisas desse mundo. Então, Deus estava dizendo: Josué, eu te escolhi para ser o líder, não que você pensa que deveria ser. Eu não quero um guerreiro, eu não preciso de um guerreiro. E a lição vai mostrar que Deus é quem vai lutar as batalhas. Eu quero que, assim como Moisés andou comigo, e você viu como é que ele andou comigo, eu quero que você mantenha essa mesma linha. Porque o seu sucesso, você, no final da vida, ser bem-sucedido, no final da vida ele vai dizer: eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Ele já não estava mais na função. Né? Então isso aqui é maravilhoso. Andar com Deus é o que a gente tem que colocar na nossa mente, fazendo a vontade dele e recebendo suas bênçãos. Pastor Fernando, um minutinho para encerrar, fechando o que principal da gente tirar dessa lição número 1 aqui. O Osmar salientou o que para mim é o ponto principal. Eu vou salientar uma outra coisa que a lição não fala, mas que fica para mim, né? E se Josué não tivesse sido o sucessor de Moisés? E se? Né? Pelas características, pelo aprendizado dele, eu quero entender que não mudaria nada, embora ele fosse o auxiliar mais direto, mas Caleb também andava junto. E Caleb estava com ele lá 40 anos. Caleb foi aquele que foi preparado para não suceder Moisés. Então Caleb é o exemplo dessa pessoa. A gente não está olhando para Caleb aqui. Mas Caleb, ele andou o tempo todo, ele foi auxiliar de Moisés, ele aparece. Se Josué é o segundo, Caleb vai ser o terceiro, né? Para quem a gente olha menos ainda. Mas Caleb, ele é grande por ter sido preparado para não ser o sucessor, mas ele foi preparado e ele teve uma função muito importante. E isso, no Novo Testamento, se aplica ao que Paulo fala dentro do corpo de Cristo, né? Bom, eu posso não ser ouvido, nem boca, né? Não ser nariz, não ser olhos, mas eu sou o dedinho do pé, né? Ele tem uma função dele, ele é parte do corpo de Cristo. Todos nós somos essa parte. Amém. Deus possa nos capacitar a entender tudo isso, colocar em prática também na nossa vida, né? Pastor, você pode fazer a oração para encerrarmos? Posso. Deus amado, nós somos seres humanos e é difícil aprender, difícil colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos do Teu Espírito para nos ajudar, precisamos parar para meditar e entender os Teus desígnios. Nos ajuda, Pai, para que a gente cresça como esses homens que viveram lá atrás se colocaram nas Suas mãos também. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigada, Pastor Osmar, por estar aqui conosco. Obrigado também, Pastor Fernando. E obrigado também você que esteve conosco neste estudo central, que através do nosso relacionamento com Deus nós possamos obter a receita para o sucesso. Nos vemos no próximo estudo.